O juízo investigativo termina antes da volta de Jesus. Ele inicia em 1844. O juízo investigativo não é para Deus. Deus não precisa do juízo investigativo. Deus não precisa provar nossa fé. Deus não precisa nos testar. O juízo investigativo não é para Deus. O juízo investigativo é para os outros mundos habitados e para os anjos. O juízo não é para Deus, o juízo é para os seres dos mundos não caídos. Seres de mundos não caídos, tá? Não são seres humanos, não é Deus, não é Jesus. Seres não caídos. O que ele está basicamente dizendo é o seguinte: existem seres de outros planetas que não caíram. Lembra daquele vídeo do Rodrigo Silva defendendo que existe uma árvore do bem e do mal em cada planeta, e as pessoas não comeram do fruto? Nesses planetas existem pessoas que não caíram, etc. Adões e Evas, né? Vamos dizer assim. E no meio desses planetas todos, no universo, existem planetas de pessoas não caídas. E aí, Deus precisa do juízo investigativo. Por quê? Porque ele vai pegar e apresentar para essas pessoas que não caíram, esses seres inteligentes, que nunca pecaram, que não comeram do fruto da árvore do bem e do mal, esses seres vão ter que nos receber depois de tudo que nós fizemos aqui nesse planeta. Então o juízo investigativo vai dar uma prova, uma evidência de que nós temos a ficha limpa para morar no universo e morar no lugar onde Deus está preparando moradas para todos nós. Então, é como se fosse assim, o juízo investigativo é aquela coisa quando você precisa de um fiador, né, para morar, alugar uma casa, morar num lugar, um fiador, né? Deus está falando, olha, sou o seu fiador desse povo aqui na terra para trazê-los para morar perto de vocês, porque vocês não pecaram, mas eles pecaram. Então, eu criei um juízo investigativo, porque com isso, o que acontece? Vocês vão ficar mais tranquilos, tá? Olha, o João e a Maria estão salvos no juízo investigativo, tá aqui ó, a prova deles, ó, tá vendo? A ficha deles está limpa, então vou levá-los comigo para o céu e vocês podem ficar tranquilos, seres extraterrestres, que eles vão se comportar. Então, olha só, gente, isso é o Adventismo do sétimo dia. Às vezes a gente fala aqui no canal, as pessoas falam assim, elas ficam chateadas. Eu estou mostrando para vocês o pastor adventista pregando esse absurdo. Eu quero saber onde essa situação está na palavra de Deus, tá? Então tá claro para vocês aqui que juízo investigativo é para os extraterrestres. Quando eu falei isso, alguns vídeos atrás, outras pessoas falaram assim, não, Rodrigo, você está exagerando. Eu mostrei no livro de crenças, as pessoas não acreditaram. Agora nós estamos mostrando aqui a palavra de um pastor adventista. Porque Jesus sabe da minha vida, mas o universo não sabe. O juízo investigativo é para que o universo saiba que Deus te salvou. Amém? Os extraterrestres. A Igreja Adventista compartilha com o Espiritismo a crença de seres não caídos, seres celestes, espíritos, chame o que você quiser, eles chamam de inteligências celestes ou entidades celestiais inteligentes, chame do que você quiser, os adventistas acreditam nisso. Vamos para um texto, se eu não me engano são 3 textos de Ellen White. Vamos lá. Os mandamentos de Deus não são menos obrigatórios hoje do que quando Adão e Eva foram, no caso Chaves pertence a ela, colocados no jardim do Éden. Cristo resistiu ao inimigo nas 3 grandes tentações, no caso, ela se coloca com relação à tentação do deserto. Quando Cristo estava desfalecendo no campo de batalha e aparentemente morrendo, olha isso, ele foi observado não apenas por Satanás e seus anfitriões, mas também pelos mundos não caídos que assistiram ao conflito. E Satanás deixou o campo como um inimigo derrotado. Então, olha só que coisa interessante. Ellen White apresenta que esses mundos não caídos, eles vivem num patamar completamente diferente no plano espiritual. Por quê? Porque eles não caíram. Vamos seguir a lógica do Rodrigo Silva e de Ellen White, que tinha uma árvore da vida em todos esses planetas, etc., que os planetas não caíram, que as pessoas, os Adões e Evas, todos eles não caíram, comeram do fruto. Vamos imaginar essa história da carochinha, tá? Por alguns segundos. Partindo dessa premissa, o que eles são? Eles são seres eternos, perfeitos, como Adão e Eva deveriam ser até hoje, como o nosso mundo deveria ser, basicamente.
Então, o que acontece? Esses seres, eles têm uma moral muito grande. Eles têm uma moral grande, grandiosa. Aliás, eles têm uma moral, segundo o Adventismo, eles possuem uma moral tão grande a ponto que o juízo investigativo existe para justificar para esses seres que têm essa moral suprema, que não caíram, que eu e você somos dignos de vivermos no mesmo bairro celestial. Mas esse texto revela uma outra coisa muito pior. Porque Jesus, ele veio e tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si a nossa culpa, ele toma sobre si as nossas feridas, certo? Então, os seres não caídos, eles passam automaticamente a serem até melhores que o próprio Cristo, porque eles estavam numa posição superior. Cristo veio e se degradou como um ser humano. Mas eles não precisaram passar por isso. E a justificativa do juízo investigativo é para eles. Entende quão profundo isso é dentro do contexto da expiação e da salvação? Então, esses seres não caídos, eles têm um papel importantíssimo dentro do Adventismo. Importantíssimo. Porque se não fosse por eles, ou se eles não existissem, como não existem, para que precisaria, então, de um juízo investigativo? Então, para o juízo investigativo fazer sentido, é necessário que você prove que existem planetas e seres não caídos. Simples assim. Nós vamos provar que isso é uma mentira, tá? Mas esse é um ponto. Vamos para o próximo texto. Na época em que o pecado havia se tornado em ciência, quando a hostilidade do homem contra o céu era mais violenta, quando a rebelião fincava suas raízes profundamente no coração humano, quando o vício era consagrado como parte da religião, quando Satanás exultava na ideia de que havia levado os homens a tal estado de maldade que Deus destruiria o mundo, Jesus foi enviado ao mundo, não para condená-lo, mas para ofertar incrível graça para salvar o mundo. Olha isso agora, gente. Os mundos não caídos assistiram com intenso interesse para ver Jeová levantar-se e varrer os habitantes da terra. E Satanás vangloriou-se de que, se Deus fizesse isso, ele completaria seus planos e garantiria para si a lealdade dos mundos não caídos. Ou seja, Satanás garantiria, esses extraterrestres, eles estão numa posição de suprema importância, a ponto de que o sacrifício de Deus, vamos supor que Deus fala o seguinte, olha, já realmente não deu, Adão e Eva foram no limite, aliás, Deus destruiu a terra e salvou uma família de 8 pessoas, né? Noé e sua família, depois a coisa começou a degringolar, foi piorando, e aí, no caso, a esperança, segundo a Ellen White de Satanás, era que Deus mandou o dilúvio uma vez, ele destrói tudo isso de uma vez só, e aí mostra de fato e de verdade que Deus é um Deus violento, que Deus é um Deus destruidor, e aí ele vai conseguir a lealdade de quem? Dos mundos não caídos. Então, quando você olha para esse texto, você percebe que esses mundos não caídos, que merecem um juízo investigativo, sempre estiveram acima de Cristo. E, honestamente, se Deus tem que se justificar para eles estão acima de Deus. Eles estão acima de Deus. Porque se Deus tem que se sujeitar a o que os mundos e ETs e extraterrestres pensam, se Deus tem que submeter o seu próprio filho a um escrutínio dessas entidades, desses seres celestiais, desses seres não caídos, então até Deus foi rebaixado, né? Sério demais isso. Vamos lá, mais um. Quando Cristo veio à Terra em pessoa, a guerra mais feroz de Satanás foi dirigida contra ele. Mas ao causar a crucificação do Filho de Deus, Satanás desferiu um golpe contra si mesmo. Olha só que coisa, porque já era profetizado que Jesus morreria, certo? Que nem um osso seria quebrado. Que ele morreria, né, por nós. Mas ela fala assim, ao causar a crucificação do Filho de Deus, Satanás desferiu um golpe contra si mesmo. Quando Cristo morreu na cruz, o sinal da morte de Satanás foi soado. Suas enganações foram observadas de perto pelos habitantes dos mundos não caídos, enquanto ele, disfarçado, não sei do que, agia de uma forma que pensava ser impossível ser detectada.
Eu não sei que disfarçado é esse. Se esses seres supremos conseguem ver tudo, eles não veriam o que Satanás está fazendo na Terra, no planeta Terra? Mas ele foi deixado para seguir seu próprio caminho, condenando-se por seus próprios atos, e diante da cruz do Calvário ele se revelou em seu verdadeiro caráter. Olha isso. Quando Cristo clamou, está consumado, os mundos não caídos foram assegurados. Gente, olha isso. Olha isso. Olha Cristo, olha o que a morte de Cristo significa para o Adventista do sétimo dia. Olha o que a morte de Cristo significa para Ellen White. Olha o que a morte de Cristo significa para as pessoas dentro dessa seita. Quando Cristo clamou, está consumado, os mundos não caídos foram assegurados. Assegurados do quê? Assegurados do quê? Para eles a batalha foi travada e a vitória foi conquistada. Então, agora nós temos um vencedor. Então, para eles, essas entidades celestiais agora tinham uma segurança de que realmente Jesus era quem ele era, prometia o que prometia ser, que Deus era verdadeiro, que Deus era um Deus justo e assim por diante. Para eles a batalha foi travada, a vitória foi conquistada. A partir de então, esses seres celestiais, eles são muito idiotas e muito burros e merecem realmente um juízo investigativo, porque para eles não conseguirem entender que Deus é Deus, Jesus é Jesus, Satanás é Satanás, eles realmente são tapados demais. Esses seres só poderiam ter vindo de uma mente perturbada no mesmo nível como a mente de Ellen White. E são seguidos por pastores adventistas até hoje. Esse é o adventismo do sétimo dia. Continua. O argumento que ele havia apresentado de que a abnegação era impossível para Deus, eu não sei quando foi que Satanás disse isso. Qual foi o lugar da Bíblia que nós vemos que Satanás disse que a abnegação era impossível para Deus? E, portanto, injustamente exigida de suas inteligências criadas? Que inteligências criadas são essas? Onde que está isso na Bíblia? Foi para sempre respondido. Continua no final. As reivindicações de Satanás foram para sempre rejeitadas e agora, por fim, o universo celestial foi garantido em lealdade eterna. Então, Deus estava com sua lealdade para si mesmo em risco por conta desses extraterrestres. Eu falo para vocês, eu falo e repito, várias vezes aqui no canal eu tenho dito, o Adventismo do sétimo dia é um poço de heresias. Satanás como corredentor, você já sabe, não vou nem me alongar muito nesse assunto, mas Satanás como corredentor, que é a última parte, é o diabo e Jesus juntos na salvação da humanidade. Vou ler rapidamente aqui alguns textos, que é a continuação, que é a parte final, o que acontece depois do juízo investigativo. Também foi visto que enquanto a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício, o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipicava Satanás, o autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiramente arrependidos serão finalmente colocados. E Jesus vence na cruz, ressuscita, Deus realmente prova, mandando seu filho, que ele é Deus, etc. Mas no final da história, quem carrega os pecados é Satanás. É que na parte verde do segundo texto, do grande conflito, diz o seguinte: assim Satanás será banido para sempre da presença de Deus e do seu povo, e será apagado da existência na destruição final do pecado dos pecadores, sendo que nós sabemos que o lago de fogo que queima para sempre está reservado para quem? Para quem que está reservado? Que queima para sempre? Para quem que está reservado? Você já sabe, Mas aqui ela está falando que será apagado da existência na destruição final do pecado dos pecadores. Então, olha só, ele carrega os pecados do mundo e ele é eliminado, ele como posso dizer, aniquilado. Ele não sofre, ele não queima, não, vai desaparecer. Acabou. Mais um. Alguns aplicam o tipo solene, o bode emissário, a Satanás. E aí vem uma loucura de Ellen White. Foi até bom eu colocar esse texto aqui rapidamente para vocês, para você ver como a mente perturbada da pessoa, ela gira para todos os lados. No texto anterior, ela disse que Satanás é o bode, Que Satanás é como se fosse o bode emissário, o Azazel. Aqui ela está dizendo, em Cartas e Manuscritos, volume 12, ela falou totalmente o contrário. Olha o que ela disse. Alguns aplicam o tipo solene, o bode emissário, a Satanás. Isso não está correto. Ele não pode levar os próprios pecados. Na batalha de Barrabás, Pilatos lavou as mãos, ele não pode ser representado como bode emissário. Isso é Ellen White falando. Isso é Ellen White falando que Satanás não é o bode emissário. Olha como não batia bem das ideias. O grito terrível proferido, etc, etc. Aí vem, Cristo foi o bode emissário. Olha como Ellen White, num momento de
de lucidez, quando eu acho que ela saiu do controle do diabo nessa hora, ela resolveu escrever alguma coisa que prestasse, né? Ela disse o seguinte: Cristo foi o bode emissário que o tipo representa. Somente ele pode ser representado pelo bode levado ao deserto. Isso é Ellen White falando. Isso é Ellen White falando. Pastores adventistas no Brasil, eles passam longe desse texto. Longe desse texto. Né? Cartas e Manuscritos, volume 12, manuscrito 112, 1897. Olha só. Pesado isso, né? A própria Ellen White desfazendo o que ela disse anteriormente. Mas depois ela volta ao normal, o diabo toma conta dela e ela volta a escrever os absurdos que ela disse. Ela fala do sacerdote a remover os pecados santuários, confessava sobre a cabeça do bode emissário. Cristo colocará todos esses pecados sobre Satanás, o instigador do pecado. O bode emissário era enviado a uma terra solitária, e aí vem Satanás carregando a culpa dos pecados que ele causou para o povo. Novamente, Satanás como o corredentor da salvação, ele levando os pecados do povo. Quando ela disse no texto anterior, 1897, mas esse aqui é 1911, antes dela morrer, ela falou, olha, o bode emissário é Satanás. E aqui ela falou, não é Satanás, isso foi antes, 1897. E agora ela reafirma de novo nesse texto republicado pela Pacific Press, certo? Juízo investigativo é uma heresia, uma mentira. A gente não precisou nem fazer contas de... A gente não precisou nem fazer continha de matemática, 2.300 da tarde de manhã, aí vem 457, aí vem Artaxerxes, aí vem Conecta, aí dá 1844, e depois dá 1843. Não, a gente não precisa fazer nada dessa baboseira. Nada disso. Nada. Porque você não precisa fazer matemática. O juízo investigativo é uma heresia em si mesmo, sem matemática. Você não precisa ficar contando aninhos, não, contando decretos, você não precisa de nada dessa infantilidade teológica que é o adventismo, para falar o mínimo. Tá? Então, extraterrestres semideuses, que é o que eles são apresentados, heresia e mentira, julgamento de pessoas vivas. Isso não existe, julgamento de pessoas enquanto estão vivas. Heresia e mentira também como expiação incompleta de Cristo na cruz, Satanás levando os pecados da humanidade. Tudo isso é um círculo, é um poço fundo de heresias e de teologias de demônios. Vamos lá. Qual é o argumento que o adventista usa para terminar? Sobre, não, existem sim, vai lá em Jó que você vai ver que existem seres de outros planetas, etc, etc. Vamos lá. Extraterrestre, contexto de Jó de 1, 6 e 7. Versículo, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1, 6. Contexto, este versículo descreve uma cena celestial, onde os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e Satanás aparece entre eles. Na interpretação adventista, filhos de Deus é interpretado como quê? Como quem? Seres de outros planetas não caídos. Muito bem. Texto original. O texto hebraico usado para filhos de Deus em Jó significa Bene Elohim. Esse termo é usado em algumas outras passagens da Bíblia e sua incidência fornece evidências de que se referem a anjos, tanto em Jó 38:7, Gênesis 6:2, também Jó de 1 a 6 e 7. Então está aqui a refutação básica. Jó não significa que aqueles seres eram seres extraterrestres não caídos, não tem nada a ver com isso, eram anjos. Ok? Satanás corredentor. Ellen White apresenta Satanás como aquele que irá carregar os nossos pecados no final do mundo. Os pecados do mundo serão colocados sobre o diabo. Acabamos de ler aqui agora, certo? Nós lemos os textos originais. Refutação com a Bíblia, Isaías 53, 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, tomou sobre si quem? Jesus Cristo. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 1 Pedro 2, 24. Versículo, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E temos outros versículos, 1 João 3,5, Hebreus 9, 28, 2 Coríntios 5, 21. Nós temos aqui um outro julgamento de pessoas enquanto estão vivas, como vimos Ellen White, a Igreja Adventista, no sétimo dia apresenta um cenário de julgamento enquanto as pessoas estão vivas. Essa possibilidade, como nós vimos nos textos oficiais da Ellen White, essa possibilidade não é bíblica e contradiz o ensino bíblico. Por exemplo, Deus e ninguém precisa de um juízo investigativo, Hebreus 4,13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, no caso Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
Todas as coisas, Deus sabe de tudo, absolutamente tudo. Deus não precisa de juízo investigativo, não existem essas extraterrestres que não comeram da árvore do bem e do mal. Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e o que acontece depois? Vindo depois disso o juízo. Aqui, Hebreus 9, 27. Como vimos, Ellen White, a Igreja Adventista apresenta um cenário de julgamento enquanto as pessoas estão vivas, volta na refutação bíblica, Mateus 25, 31, 32, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e diante dele serão reunidas todas as nações e ele vai fazer o quê? Separará uns dos outros como o pastor separa os bodes nas ovelhas. Esse é o verso clássico, 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós devemos e iremos. Então ninguém está aqui discutindo que não vai acontecer o juízo. A questão é que o juízo investigativo adventista é uma heresia sem tamanho e sem proporções. Portanto, se você é adventista do sétimo dia, você está num lamaçal teológico e você defende e financia com seu dinheiro e ajuda a crescer essa mensagem. Portanto, a minha oração para você é que você se converta em nome de Jesus, que você largue e deixe isso de lado, que você encontre uma igreja, uma comunidade bíblica, que estude a Bíblia, que tenha a Bíblia apenas como líder, como regra de fé, como referência. Procure uma comunidade bíblica com base na Bíblia, na palavra de Deus, e não em absurdos como esse que você acabou de aprender. Saia o quanto antes